Hoje no Embelezando Histórias vamos receber uma convidada que entende profundamente como é conectar pessoas através da comunicação digital. Ela escolheu o marketing médico como sua área de atuação e a partir disso ajudou muitos profissionais da saúde a transmitirem não apenas serviços, mas propósito, confiança, humanidade. E além da carreira, existe uma mulher por trás da estratégia, com vivências, desafios, conquistas que moldaram quem ela é hoje. Nossa conversa vai além do digital, é sobre trajetória, coragem, empreender, equilibrar sonhos pessoais e profissionais. Bem-vindas a mais uma história que merece ser embelezada. Pri, muito obrigada por estar aqui, agradeço. Por aceitar o convite de participar do nosso podcast. Me conta, tu sempre soube que ia para essa área de comunicação, que ia fazer o jornalismo, ou já teve dúvidas, pairaram outras coisas como toda adolescente? Nada, eu sempre soube. Quando eu era bem novinha, a minha mãe contratava uma pessoa, um cinegrafista, para ir cobrir as festas de aniversário das minhas irmãs. Eu tenho 3 irmãs, então tinha muita festa para cobrir. E uma dessas vezes, ele me deu um microfone. Então eu tenho vídeos meus com 7, 8, 9, 10 anos, entrevistando as pessoas na festa e falando, tipo, agora a gente vai estourar o balão e a gente volta já já. Então eu acho que ali já estava escrito, já era pra ser isso. Então depois eu tive até uma dúvida assim, entre direito, que tem muita coisa da comunicação, mas sempre foi o jornalismo, assim. E tu começou trabalhando com jornalismo, mas também com moda. E como foi essa fase? Eu gostava muito de moda, de filmes, de revista, né? Então eu gostava muito de revista de moda. E daí dentro do jornalismo eu comecei a me direcionar. Eu acabei indo para o jornal dentro da editoria de moda. E depois eu fui trabalhar em sites e revistas, e até que fui para uma revista de moda onde eu fui fazer coberturas de semanas de moda. Que daí é o auge, assim, né? Tipo, é muito legal. E tem alguma história da semana de moda para nos contar? Muitas, várias, assim. Eu lembro que assim que eu ia na minha primeira São Paulo Fashion Week, e daí uma amiga minha que já tinha muita experiência, que trabalhava comigo, falou, olha, você vai para São Paulo Fashion Week, dorme bastante no dia anterior e vai preparada, porque no segundo dia você só vai querer chorar. Eu pensava, jamais, eu tô saindo lá de Floripa, do Dona Fashion, gente. Eu tô indo pra São Paulo Fashion Week, eu vou estar querendo chorar de felicidade. No primeiro dia eu queria chorar. No primeiro desfile eu já tava querendo chorar. Porque é uma correria absurda. Antes eram muitos desfiles no mesmo dia. A gente escolhia se assistia desfile ou almoçava. Então a gente almoçava Magnum na sala de imprensa. E tinha que, vir com entrevista. Eu era muito novinha, eu tinha, sei lá, 21, 22 anos. Então foi uma boa escola, mas é uma área, assim, ó, é jogar pros leões, assim. Esse final de semana ainda tava comentando com a minha mãe, porque a gente tava conversando sobre os meus pais, assim, quando eles eram mais jovens, por que eles escolheram a profissão que eles escolheram, enfim. Eu tava comentando, mãe, tu lembra que eu comprei o caderno da ESP pra fazer moda? E ela falou, minha filha, ainda bem que tu não fez, né? Aí eu falei, mas tu lembra que tu queria me convencer a fazer a administração dela? Claro, tu tava fazendo direito, na outra tinha tudo mais a ver com a administração do que tu fazer moda, deu. E eu fui pra educação física, mãe dela. A vida é assim. Então, assim, às vezes a gente dá umas guinadas, assim, né? Mas a moda também me puxou em algum momento. E quando eu fiz o teste vocacional, depois me levou pra essas áreas. Toda a parte artística, não sei o que, a moda é muito disso, né? Muita coisa artística. E o jornalismo nessa área, da onde que fez tu voltar e pensar na parte médica? Na verdade, eu fiquei um tempo ali eu era muito feliz no jornalismo, eu gosto de escrever, sempre gostei de escrever. E estava começando essa coisa do marketing digital, né? Que a gente, dentro da própria revista, a gente atendia clientes dentro do marketing digital. E eu gostava dessa área, eu gostava de atender os clientes, eu gostava de sair para gravar. No próprio jornal, né, quando eu trabalhava no Diário Catarinense, às vezes a gente tava pensando numa matéria e eu ficava tipo, se a gente fizer um vídeo? Daí tipo, para sua louca, é impresso, sabe? Tipo, um vídeo pro site. Então eu sempre gostei dessa parte digital também, principalmente da parte de vídeo. E daí aos poucos eu fui atendendo os clientes dentro da agência, gostando, me identificando com aquilo.
E chegou um momento que realmente eu pensei, não, eu acho que eu consigo fazer isso, né? Quando eu fui, principalmente, ter essas experiências de semana de moda, de sair, de fazer cobertura, eu acho que eu tive uma independência muito grande. E eu pensei, olha, eu acho que eu dou conta, né? Eu ia muitas vezes sozinha, né? A minha chefe às vezes ficava no hotel e tal, ela falava, ó, vai e traz a entrevista. O problema é seu, como você vai conseguir essa entrevista. Mas venha com ela. Eu só quero resultado. Exatamente. Vai chegar até lá. Exatamente. Uma vez a gente tinha um desfile da Osklen pra ir. E ela falou, olha, eu não vou, você vai, mas assim, traz a entrevista com o Oscar, que é era o estilista, né, o dono da Osklen. Daí eu pensava, socorro, eu já comecei a pensar mal, assim, ó, na van indo pro desfile. Porque eu pensei, como que eu vou conseguir entrevista com esse homem? Porque não é tão simples assim. Daí eu só sei que eu vi a Glória Calil se enfiando numa ruelinha, assim, atrás da casa, que seria o desfile. Eu pensei, se ela está indo pra lá, deve ser um lugar bom. Eu fui, eu tava vestida toda de preto. Me confundiram pelas meninas novinhas que ficam ali no staff, assim, ajudando nos bastidores do desfile. E eu entrei. Então eu realmente dei de cara com os caras, assim, sabe? Tipo, eu entrei, eu só sei que eu peguei a deixa da entrevista da Glória, eu fiquei do ladinho dela, assim, eu roubei várias perguntas dela, desculpa. Mas, assim, eu voltei com a minha entrevista. Então deu tudo certo. Então acho que esse corre me mostrou que dava para empreender e essa oportunidade do início do marketing digital acabou me levando para a agência, ainda não de marketing médico, mas para esse universo de agência. Porque a faculdade mesmo de marketing, ela veio muito depois, né? A Sim, gente só tinha a parte de jornalismo e daí começaram as coisas de marketing, mas mesmo o marketing não era como a gente tem hoje as coisas de marketing, né? E era um marketing muito mais tradicional, né? Até tinha o marketing, mas era o marketing que a gente via antes, né? E o digital, nem na minha faculdade de jornalismo falava-se muito sobre o digital ainda, né? De produção de conteúdo, né? Era muito difícil. A gente foi ensinado a escrever matérias, né? Matérias para o jornal, matérias para a revista. Mas trabalhar com conteúdo de social media é muito novo, assim, né? Esses dias eu fui convidada para dar uma palestra na minha faculdade, assim, né? Daí eu fui falar de digital e eu vi como hoje é de tudo diferente lá dentro. Como eles têm matérias sobre isso, como eles trazem essa união do jornalismo tradicional, mas também com o digital, que é a realidade de hoje em dia, né? Que bom que eles puderam enxergar e mudar, porque eu ainda vejo essa dificuldade nas faculdades de medicina, por exemplo, que ainda não ensinam-se sobre empreender, sobre como montar o seu consultório, sobre planejamento financeiro. E para os autônomos isso tudo é fundamental. Assim, a gente ensina muito ainda na faculdade de medicina só a medicina, né? E hoje o mundo está muito mais globalizado, precisa entender de muito mais coisas. Então, que bom que a tua faculdade conseguiu mudar, integrar e ter essa outra visão e não continuar ensinando só o modelo tradicional, né? Porque senão estaria muito para trás. As pessoas não teriam mais nem interesse em fazer esse tipo de faculdade, provavelmente, Exatamente, né? Porque fica muito distante da prática, né? Do que a gente vai ver no dia a dia. E é bem isso, tipo, uma matéria de empreendedorismo ia ser maravilhoso. De contabilidade, de tudo que a gente precisa saber. Falta um pouquinho, mas acho que chegaremos lá um dia a gente vai chegar lá. E o que tu acha que do jornalismo tu consegue carregar até hoje para essa tua parte do marketing digital na Estúdio 24? Eu acho que, com certeza, na verdade, a parte de conteúdo, da gente realmente saber entregar um bom conteúdo. Então, isso vem lá do começo. Né, eu tenho muito cuidado com a parte de texto, o que vai ser, desde o roteiro que vai virar um vídeo até o texto que vai ser uma legenda. Então eu acompanho mais de perto a minha equipe de conteúdo por eu ter uma visão de conteúdo, né, muito mais alinhada. É o nosso maior desafio dentro da estúdio, na verdade, é eu conseguir, às vezes, entregar, sabe, delegar a parte de conteúdo e confiar, assim, porque querendo ou não, eu que tenho a tendência a querer escrever, a querer participar. Mas com certeza eu acho que essa curadoria de conteúdo e saber fazer bons conteúdos por causa dessa bagagem mesmo. E a Estúdio 24 já tem 9 anos. 9 anos. Desses 9 anos, quanto tempo faz que vocês estão só com marketing médico? Eu acho que só com marketing médico pelo menos uns 5 anos.
Na época, a gente já atendia médicos, né? São 9 anos de marketing médico, mas a gente atendia outras áreas. Mas só médicos, eu acredito que fazem 5 ou 6 anos, assim. Foi logo, não demorou tanto tempo pra gente encontrar o nosso caminho, né? Eu falo que, na verdade, os médicos que me encontraram. Eu não fui atrás, assim. Comecei a atender, eu vi que a gente se dava bem, que, tipo, eu gostava do perfil desse cliente. E daí eu pensei, olha, eu tô em casa, eu acho que é esse aqui. E qual foi o maior desafio, qual foi o maior aprendizado, assim, nesse caminho todo? Da estúdio? Pessoas é um desafio, né? Formar uma equipe é sempre um desafio. O trabalhar é fácil, o difícil é isso, né? A formação é formar uma equipe, formar pessoas. E eu acho que eu aprendi muito ao longo desse processo, desse tempo. É isso, tipo, pra mim a parte do trabalho, de entregar, de bora lá, vamos fazer, é isso que brilha pra mim, assim, né? A gente senta pra fazer uma coisa, eu quero fazer 20. Mas essa coisa mais de gestão, de sair do lado criativo e ir pro lado de gestora, assim, de realmente, de ter uma empresa, eu acho que é um desafio ainda. E esse foi teu maior aprendizado? Tu acha que ainda falta muito lá? Ou de aprendizado tem outra coisa? Assim? Eu acho que de aprendizado... foram muitos aprendizados. Eu acho que a liderar é um grande aprendizado que continua sendo, eu acho que nunca vai terminar, né? A gente vai aprendendo cada vez mais ao longo do processo. Eu acho que desafio de gestão de pessoas e um aprendizado é encontrar o meu caminho de liderança, que às vezes é diferente de referências que a gente tem, porque a gente ainda tem muitas lideranças masculinas também, né? Então é diferente você liderar sendo homem e sendo mulher. Então acho que encontrar esse caminho também. Então, como pra ti é empreender sendo mulher na frente de uma empresa? É um desafio. Eu acho que é uma mistura entre a gente ter um lado de querer acolher, de querer estar próximo, de querer, né, participar disso, e do outro lado se colocar às vezes nesse papel de tipo, ter que cobrar, de ter que direcionar, de ter que estar junto, só que liderando e não acompanhando, assim, como se fosse, né, um outro colega de trabalho. Então acho que isso é um desafio. Eu acho que ser mulher empreendedora no geral já é mais difícil. Eu acho que as pessoas esperam que a gente fale fofo o tempo todo, que a gente seja muito querida, muito fofo o tempo todo. Se você é assertivo, você é grosseiro, sabe? Eu acho que liderar sendo mulher, eu acredito que vocês devem viver muito isso também dentro da cirurgia, né? Às vezes a gente tem que endurecer para se fazer respeitar. E eu acho que não precisa ser assim, né? A gente não tem que virar homem. A gente tem que encontrar o nosso próprio caminho. Mas realmente é um desafio. O que eu vejo, assim, né, de mulher empreendendo. Ainda tem preconceito do lado de fora. Tem preconceito, às vezes, dentro da própria empresa. Porque as pessoas que estão ali dentro, muitas vezes, ficam esperando um papel mais masculino. Sim. Só que aí, se tu faz o papel masculino... Meu Deus! Essa coisa de gestão de pessoas, assim... É um desafio que eu acho que para quase todo mundo, porque a gente não é ensinado a isso. Tirando quem faz, né, recursos humanos, claro, ou alguma coisa que vá nessa área, tu aprender a gerir, porque cada pessoa vai exigir que tu converse com ela de um jeito diferente para que ela te entenda e te compreenda. E não é diferente isso numa consulta. Tem pessoas que sentam na minha frente que não querem ouvir. Parece que tudo que eu tô falando fica assim, blá, blá, blá. Elas querem, na hora que eu desenho, elas prestam atenção. Tem outras que, se eu não falar o detalhe do detalhe do detalhe, eu desenho a mesma coisa, elas não estão nem olhando pro desenho. Tem outras que precisam de tudo. Então, tu tem que encontrar esse meio do caminho e ver o que aquela pessoa precisa. Então, tem consultas que são mais rápidas, tem outras que são mais devagar, mas não é pelo procedimento, não. É muitas vezes pela própria paciente, o que ela pensa de ti. E a mesma coisa com os funcionários, com os teus colaboradores, né? Tem umas pessoas que pegam as coisas assim, tu não precisa falar nada. Tem outras que tem que botar e explicar tudo direitinho. Em compensação, elas interpretam de forma diferente. Sim.
E é muito, muito louco. E principalmente que a gente trabalha com muitas mulheres. Sim. E aí tem toda a questão também hormonal, que ainda interfere no meio da bagunça. Então é muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E a gente entender que às vezes o nosso tempo não é o tempo do outro também, né? Que, eu sou muito acelerada, agilizada, bora lá, vamos lá, né? Eu venho disso. Então, às vezes eu entender que, tipo, calma. Esse é o tempo da outra pessoa, ela vai ter a curva de aprendizado dela e eu, por querer ser uma boa gestora, tenho que respeitar isso também. Mas é um aprendizado diário, gente, assim, não é fácil. E o que tu acha que o mercado ainda não enxerga sobre a força das mulheres, assim, no marketing, na comunicação, na liderança? Eu acho que já melhorou muito, que nós temos boas referências de liderança feminina. E eu acho que a gente tem uma visão maior, uma visão do todo, né? A gente não quer só entregar o resultado, a gente quer como que a gente vai chegar até lá. Eu acho que a gente tem uma preocupação com o propósito, com a equipe, com a entrega, né? Então eu acho que a gente tem a nossa forma também de liderar e conduzir. Eu acho que isso está sendo cada vez mais valorizado, né? E tem toda a parte estratégica. Eu acho que eu gosto muito de trabalhar com mulheres. Até pouco tempo a minha equipe era só de mulheres, né? Então era uma coisa que eu achava muito legal. Acho que a gente, né? Nós somos muito dedicadas, que a gente tem uma visão, né, de estética muito apurada. Eu acho que dentro da minha equipe isso funciona muito bem, né? A minha diretora de arte é uma mulher. Então, eu gosto muito de trabalhar. Eu acho que a gente se entende. Às vezes a gente se entende só de olhar, sabe? Tipo, a gente cria uma sintonia ali. Eu acho que o grupo se ajuda. Eu acho que uma mulher pede ajuda para outra com muita facilidade também. A gente consegue se ajudar, se apoiar, se acolher. Então, eu acho que é um bom caminho. Né? A nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade também é a nossa força. Né? Então, aquela coisa de é difícil gerir pessoas? Mas também é gostoso, né? De tu ver ali que depois as coisas estão dando certo, que as coisas estão fluindo, que as coisas funcionam, que tá cada um seguindo o caminho, que tá todo mundo crescendo. Sim. Vale muito a pena, é muito gostoso também. Todo empreendedor tem esse momento, assim, que tipo... só observa, sabe? Tu dá um passo para trás e tu vê todo mundo, tipo, trabalhando bem, entregando um baita resultado e você fica, Então, eu acho que é muito isso, assim. Tem mulheres que te inspiram? Tens algumas? Várias. Nossa. Eu acho que a minha primeira referência de trabalho, na verdade, é a minha mãe. Eu sempre vi a minha mãe trabalhando muito. E, tipo, muito bora lá, não tem tempo ruim, sabe? Tipo, ela fez, a minha mãe, né, eu sou a mais velha, ela teve depois as minhas 3 irmãs e fez pós-graduação e escreveu livro e, né, tipo, hoje já tem a clínica dela e eu sempre vi ela muito dedicada e apaixonada pela carreira dela. Eu acho que isso sempre foi um fator de admiração por ela muito grande. Eu acho que eu carrego isso. Um dia eu ainda falei pra ela, tipo, ai mãe, eu acho que você foi a minha primeira grande referência de trabalho. Dela ficou tipo... meu Deus, sabe? Tipo, mandando áudio chorando, assim, sabe? Querida. E eu tava na estrada, viajando pra Curitiba pra atender, era super cedo, e eu falei, olha, mãe, assim, ó, tem cada uma que eu me enfio, mas eu tenho que dizer, às vezes, assim... foi você ali que eu via ela acordar cedo e fazer as coisas com todas as meninas, né? Todas nós pequenas... Então, eu acho que ela e eu acho que e várias outras, né, empreendedoras que estão à frente de negócios dentro do jornalismo, a gente tem várias, mas tem mulheres brilhantes, assim, que... cada vez mais, né? Desde o maior clichê, que é tipo a Oprah, sabe? Que é tipo a entrevistadora das entrevistadoras, até realmente tipo empreendedoras de outras áreas, assim, que são muito boas dentro dos negócios. Então agora a dica bem prática para quem está querendo começar no digital ou produzir conteúdo. Por onde começar? O que tem que fazer? O que é melhor? Tá, vamos lá. Primeiro entender quem é a audiência, com quem que você quer conversar. Se a gente não tiver clareza disso, a gente não tem clareza de mais nada. A gente vai começar a produzir de forma aleatória. Depois, postar no mínimo 5 vezes por semana, focando em Reels. Os Reels ajudam a gente a atrair pessoas para o perfil. Eles vão aparecer ali nas sugestões e as pessoas vão começar a chegar de forma orgânica dentro desse perfil. Não sei editar nada, como é que eu produzo um Reel? Mas não precisa, abre a câmera. A própria plataforma do Instagram agora já tem bons recursos de fonte ali. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão menos focadas na edição e mais focadas na mensagem. Eu acho que a gente tem 2 extremos
pontos de sucesso. Pessoas que são muito orgânicas, que tu vê que abriu a câmera e começou a falar, e a personalidade que vai aparecer, e é isso. E do outro lado, pessoas que têm grandes produções e daí se destacam por essa grande produção. Então o meio acaba que tá ficando esquecido, né? Os dois extremos, eles estão dando muito certo. A menor produção é por causa do TikTok, que tem essa referência de quero falar contigo, uma conversa mais próxima, e o outro lado pelo posicionamento, que vem muito para a parte médica também. Quando a gente fala do marketing médico, a gente precisa dessa autoridade, né? A gente não pode ser confundido com um blogueiro. Então a gente tem que ter um posicionamento um pouco mais tradicional também, tem que ter o frufru. Mas eu acho que não sabe gravar nada, ainda assim, abriu a câmera, fez um roteirinho, até 1 minuto e meio pra gente entregar bem, conseguir fazer patrocinado dentro desse vídeo. Não começar o vídeo com oi, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, pelo amor de Jesus Cristo, direto ao assunto. As pessoas não têm mais tempo pra isso. Começou um bom dia, passou, acabou. A gente já perdeu ali pra pessoa do lado que já começou a falar o assunto dela. Aparecer nos stories para criar conexão com essa audiência. No feed a gente atrai pessoas novas, nos stories a gente se conecta e vende. Então a gente consegue vender muito mais pelos stories do que pelo feed. Apesar do feed a gente tá botando gente para dentro o tempo todo, que daí vai começar a criar uma conexão contigo e vai virar o melhor tipo de cliente, que é o cliente que criou uma relação, né? A gente passa aí a pessoa passa a te admirar, a gostar de ti, a saber da tua família, da tua rotina. Então, a gente vai criando mini fãs, assim, né? Então, esse é o cliente ideal. Gostar minimamente de estar ali. Eu acho que tem que entender que é necessário, hoje em dia, ter um Instagram, ter um posicionamento digital. Eu não falo em Instagram, TikTok, YouTube, seja qual for a plataforma, não é mais diferencial, é uma necessidade, né? Quem não é visto não é lembrado. Entender qual é a sua plataforma, às vezes não é o Instagram, né? A gente tem um cliente que é bombadíssimo no YouTube. A gente acabou de descobrir isso, inclusive, que ele começou a produzir para o YouTube, a gente tá tendo um engajamento que a gente nunca teve no Instagram, no YouTube, orgânico, assim, ó, comentários e mais comentários. Então a gente viu que a audiência dele tava ali. Então às vezes a gente fica batendo numa plataforma e na verdade o público tá em outra. E paciência, não achar que é da noite pro dia, que postei 2 meses e não fiquei rica ainda, Instagram não dá resultado. Tipo, amada, não. Eu penso que a minha maior dificuldade é a questão de constância. Essa é a parte que eu acho mais difícil, assim. Tu falou assim, postar uns 5 reels por semana. Beleza, mas e os stories também, né? Tu falou, os stories, tu aparecer ali, não sei o quê. É muito difícil. Porque tu tem que estar ali todo dia e, cara, tem dias que tu não tá afim de estar ali. Claro, a gente se respeita. Eu me respeito bastante. Tipo, esse final de semana, por exemplo, eu quase sumi e tá tudo bem. E tá tudo Mas bem. depois a gente volta durante a semana e vida que segue, era isso. E às vezes eu vou lá, tipo, eu até faço uma foto, sei lá, esse final de semana a gente foi em vários lugares legais em São Paulo, tipo, fiz foto que a gente tava comendo isso aqui, eu falei, cara, mas não tô afim de postar. Tá tudo bem. Aí eu já olhei a foto do meu filho subindo lá no parquinho e falei, devia ter postado essa foto ontem, entendeu? Outro dia eu posto, tudo bem. repetei, tá tudo bem, porque eu não tô a fim de postar. Então a gente se respeitar um pouco também, né? Sim. Como tu falou, tem que gostar minimamente? Tem. Eu adoro compartilhar as coisas, mas tem momentos que a gente não quer compartilhar tudo e faz parte. Então agora eu vou cortar isso aí e a gente vai vou voltar pra próxima. Pri, no meio dessa correria que hoje a gente é bombardeado o tempo todo, né? O tempo todo com estímulos e compra isso e vende aquilo e vê aquilo e curso disso e aquilo lá. Como é estar do outro lado? Do lado de quem tá no marketing, do lado de que as pessoas estão ali te dizendo assim, vi esse vídeo, faz isso aqui pra mim, manda aquela edição, faz essa capa, não sei o quê, manda mensagem de madrugada e a ideia que teve. Como é vivenciar isso do outro lado? Então, Estúdio 24 vende 24 horas. Né? E é um nome que a gente coloca quando a gente é jovem. Porque... Depois a gente se arrepende. Depois a gente já pra 12. Só durante as horas comerciais mesmo. Exatamente. Porque é difícil, querendo ou não, o Instagram, ele exige isso, né? A internet é isso. Você tá ali o tempo todo e você tem ideia o tempo todo e vê vídeo o tempo todo e manda. E a gente recebe muito isso, né? Não tem horário. Ainda mais WhatsApp, grupo de WhatsApp. Eu adoro quando as pessoas começam. Não precisa responder, sabe? Eu hoje já nem faço mais isso, porque pra mim já é óbvio que a pessoa não precisa responder, mas eu vou mandar mensagem na hora que eu puder mandar. Não precisa responder, eu falo,
tudo certo, que bom que a gente se entende. Tipo, mas eu aprendi, eu era das 24 horas mesmo. Então, acho que, me mandava mensagem, 7 da manhã eu tava respondendo, às 11 da noite eu tava respondendo. Eu ainda sou muito assim, às vezes eu tenho que me policiar de tipo, não, amada, são 11 da noite, né? Tipo, e às vezes eu tenho vontade de mandar também. Eu vejo uma referência e quero falar, olha que legal, vamos fazer isso. Mas eu tento respeitar o descanso das pessoas também, mas é difícil, é um desafio, né? Principalmente quando a gente tá o tempo todo consumindo conteúdo e a gente trabalha com conteúdo. Por muito tempo eu tive essa rotina de o tempo todo, final de semana, assim, acordava, tava valendo, tava trabalhando. Acordava, sei lá, 6 da manhã pra treinar. Primeira coisa, eu olhava o celular, via como é que estavam os grupos, daí ia me arrumar, ia treinar, e voltava e já estava trabalhando, ia trabalhar até meia-noite, até 11 da noite. Então, era uma rotina muito puxada. Teve um dia que eu entrei era um final de ano é uma loucura para todo mundo. Pra gente, vocês imaginem que todo mundo tem ação de Natal. Então, eu lembro que eu cheguei, um dia eu tava entrando no elevador, nessa época de final de ano, assim, que é o caos, o fim do mundo pra todo mundo, não o fim do ano. E eu entrei no meu elevador e eu fiquei olhando pros botões, assim, e eu não sabia em que andar eu morava. Eu fiquei um bom tempo ali, olhando, e fiquei, tipo, não sei, nada vem na cabeça, assim, tipo... E tentando, me esforçando ali, tipo, gente, mas como assim? Eu moro aqui há muito tempo. E daí, daí eu vi que ali foi um meu primeiro susto, assim, que eu achei, eu acho que eu tô entrando no burnoutzinho. E o que tu tem feito pra cuidar da tua saúde? Tanto física quanto psicológica? Não, muitas coisas. Inclusive, eu abri outra agência. Ô, Senhor! Ai, é louca, gente, louca. 7 planetas em Capricórnio. Só socorro. Mas eu tento agora, tipo, eu tenho os meus momentos de treino. Eu gosto de treinar, eu treino no Luta Muay Thai há bastante tempo já. Então é sagrado, sabe? Tipo, ou de manhã ou à noite eu vou parar e eu vou botar minha luvinha e eu vou treinar. Então eu acho que priorizar isso, porque antes eu ficava tipo, eu não posso, hoje eu não posso. Eu falava pro meu personal, né? Não dá, tô com muito trabalho. Agora eu tento, tipo, não. Mesmo com muito trabalho, vai ter que dar, né? Então eu acho que esses momentos, ter mais finais de semana, então agora eu realmente vou trabalhar no final de semana, fazer uma gravação, fazer alguma coisa quando é extremamente necessário, não é uma coisa que tipo, antes falava, tava no meio do carnaval, vamos fazer uma reunião? Bora! Agora não, é tipo, calma, feriado, vamos fazer o feriado, pausar também é importante, ter férias, eu demorei muito tempo, eu acho que 8 anos da estúdio eu não tirei férias em nenhum momento, então há pouco tempo que eu comecei a ter essa prática, tipo, eu vou parar 1 semana, 2 semanas e vou viajar e vou tentar não trabalhar lá, porque também é outro desafio. Mas aos poucos ir delegando e também estruturando uma equipe para conseguir tocar sem necessariamente eu estar ali o tempo todo. Mas é um exercício. Não é tão simples. Não. Esse negócio de férias, eu me pego várias vezes fazendo isso. Assim, o André fala, o que tá fazendo? Eu falei, resolvendo coisa de paciente, André, o que é? Aí eu vi alguém postando no Instagram assim, cirurgião de férias. Ele tava lá com a prancha de whey, que não sei o que, todo arrumado no telefone. Então, fulana, não sei o que. E é isso, a gente sai de férias, mas não consegue ir 100%, né? Exato. Então, a gente sempre vai ficar com o coraçãozinho aqui resolvendo uma coisa ou outra, mesmo que seja pós-operatório mais tardio, enfim, a tua vida também é assim, é um vídeo que alguém viu, não sei o que, por mais que tu tente, é difícil se desprender, assim, Exato, mas quando tem desses pouquinhos, assim, porque eu sinto falta. Dá o segundo dia de viagem, eu já tô com saudade, assim, já me bate uma coisa, assim, mas respeitar às vezes, tipo, não, agora não. Eu adoro viagem que tem o horário muito diferente, assim, tipo, tá 5 horas na frente. Que daí é madrugada aqui e eu penso, tudo certo. Passa. Pri, quais os sonhos tu ainda quer realizar? Vários. Disse a pessoa que acabou de abrir uma segunda agência, né? Na verdade, esse ano a gente teve uma experiência muito legal, que a gente está atendendo ainda uma cliente de Angola. E ela veio pro Brasil só para ser atendida pela gente. Então, isso foi muito bacana, de tipo, ela nos encontrou em São Paulo, a gente tá tocando, né, a marca e a clínica dela à distância, né? Fazendo parte de embalagem, suplementação, posicionamento, tudo. Daí eu pensei, tá aqui um mercado. Eu pensei, vamos abrir um estúdio
internacional, um estúdio gringa, né? Com comunicação toda em inglês, para atender esses projetos em inglês, né? A gente se pegou numa reunião, tinha uma equipe dos Estados Unidos, uma equipe da Espanha, a gente fazendo a reunião em inglês com ela, e eu pensei, olha, acho que eu encontrei meu próximo desafio aqui. Disse a pessoa que não lembrava o andar que morava. Mas a gente é assim, né? Quando a gente vence um desafio, a gente quer sair da zona de conforto de novo, quer aquele friozinho na barriga. Exato. E cada novo vídeo, cada nova edição deve dar aquele friozinho, a expectativa de como isso constrói, né? Uhum. É muito pra isso. Pra mim, o podcast foi um pouco disso. Tipo, Sim. eu tava tentando tirar do papel, porque parecia que nunca era perfeito, nunca era isso, nunca encontrava aquilo. Eu falei, ai, vai. Uhum. E daquele coisa assim, meu Deus, eu já não tenho coisa que chega na minha vida pra gravar um podcast. Cara, mas é muito gostoso, né? É muito bom. É um novo desafio. É um novo desafio, mas que me move, assim. Então, super te entendo. A gente fica nessa, Deus me livre quem me dera, sabe? Tipo, né? A gente quer, mas sabe que vai dar muito trabalho. Mas também a gente tem que continuar evoluindo, né? Não dá pra gente ficar fazendo sempre a mesma coisa o tempo todo. Então, eu acho que vai ser um bom próximo passo, assim. E se tu pudesse falar com a Pri, que começou 9 anos atrás, a Estúdio 24, o que tu falaria pra ela, assim? Ai, Deus. Vamos pensar. Toma omeprazol. Bom conselho. Corta o café antes. Não, vamos pensar. Eu acho que eu falaria, vai dar mais certo do que o que tu espera. Só que não perde a tua essência. Eu acho que, tipo, é isso. Vai dar certo. Confia. Continua trabalhando um monte, que com 20 e poucos a gente tem que trabalhar mesmo, é isso aí. Mas cuidado pra não perder a essência no meio do caminho, que eu acho que é esse o pulo do gato, assim. Eu acho que... eu acho que iria... antes, por um lado, de ensinar e compartilhar mais desse conhecimento com as pessoas, assim. Eu acho que eu acabei começando tarde e me apaixonei, assim, sabe? Tanto de dar aula, masterclass. Então, eu acho que comecei essa troca, assim, eu achei que ficou... que demorei pra entrar e agora eu penso, olha, outro bom desafio que a gente encontra no caminho, que a gente pensa, meu Deus, eu já faço 1000 coisas, né? Agência, conteúdo, daí ainda vou inventar mais essa. Vai inventar. Mas no final tudo dá certo. Essa é a parte boa, né? Vai valer a pena. Vai valer a pena, exatamente. Manda seguir que segue o coração, vai fluindo que as coisas funcionam. Exato. Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais gostei de estar aqui no podcast, assim. Porque às vezes a gente pega uns detalhes que nem a pessoa tinha pensado sobre o detalhe, a gente consegue ir trazendo e conectando, e a pessoa refletir sobre aquilo que ela está construindo, faz com que ela se motive a construir mais coisas, né? Exato. Então não é sobre incentivar só as outras mulheres, quem está escutando, quem está nos vendo, enfim. Mas é incentivar a própria pessoa a repensar e falar, poxa... é isso mesmo, se eu pudesse falar pra pessoa de 9 anos atrás, faz isso antes. Eu sei que se eu tô dizendo pra ela fazer antes, é porque eu tô gostando muito. Então, exato. Vai por ali, né? Tipo, desiste de tal coisa, vai por aquele caminho. Então, a gente sabe onde a gente se encontra. Sim. Então, que a gente possa inspirar muitas outras mulheres a realizarem seus sonhos, a construir milhares de coisas e que a gente possa chegar sempre muito longe. Sim. Muitas novas empreendedoras, gestoras, líderes. Né? Exato. Pri, muito obrigada. Obrigada eu que agradeço. Por ter vindo, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho da tua história. Então, esse foi mais um Embelezando Histórias, que contou com marketing digital tão atual, uma mulher empreendedora com mais tantos outros desafios e sonhos, como todas nós, e que a gente possa realizá-los. Até o próximo episódio.